Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que nós vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus! És bem-vindo para falar conosco. Amém? Glória a Deus! Gente, dando continuidade, então, ao último sermão de Jacó, nós já estamos no episódio 6 e hoje vamos falar sobre o filho Issacar, o homem que trocou liberdade por conforto. O nosso texto base está lá em Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 14 e 15. E é a continuação, né? São 12 filhos, são 12 profecias, para cada uma, para cada um dos seus filhos, Jacó liberou uma palavra, e a gente tem acompanhado, né? O último foi Zebulon, e hoje nós vamos falar sobre Issacar. Olha só, presta atenção. O versículo diz assim: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre os currais. Viu que o descanso era bom e que a terra era agradável. Baixou os ombros para carregar e sujeitou-se ao trabalho forçado. Amém? Palavra do Senhor. Então, gente, à primeira vista, né, quando eu li Issacar, eu já comecei achando tudo meio esquisito, tudo meio estranho, né? Porque
à primeira vista, como assim ele vai abençoar o filho, chamando o filho, comparando o filho a um jumento, né? Ele não está chamando o filho de jumento, mas ele está comparando o filho a um jumento. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho o vídeo, né? É uma benção estranha. Quem é que ia gostar de ser abençoado pelo seu pai? E ele começa a bênção te comparando a um jumento, né? Mas vamos lá. Jacó, ele não estava insultando o filho, tá? Vamos começar clareando aqui as coisas. Ele não estava insultando o filho. Ele estava descrevendo uma característica espiritual de Issacar. Olha que forte isso. Uma característica espiritual. O jumento de fortes ossos. Na cultura antiga, gente, o jumento era símbolo de resistência. Ele não era veloz como o cavalo, não era majestoso como o leão, mas suportava cargas pesadas por longas distâncias. Jacó está dizendo a seu filho Issacar que ele tem força, que ele tem capacidade, resistência, potencial. Que Issacar, a tribo de Issacar, não era uma tribo fraca. O problema seria como essa força seria usada, como essa força seria usada, né? E isso já de cara vem nos ensinando algo, que nem sempre o perigo está na fraqueza. Porque normalmente a gente acha, né, mas eu sou fraco nisso, eu não vou conseguir, não, né? A gente acha que a fraqueza é o problema. Quando a palavra diz que quando somos fracos, é que Deus entra com o seu poder, é que Deus manifesta o seu poder em nós. Mas, ao contrário disso, Issacar era um jumento de fortes ossos. Está ressaltando a força dessa tribo. E é exatamente por causa dessa força que acaba havendo uma fraqueza. Às vezes, o potencial mal direcionado acaba sujeitando toda uma tribo, sujeitando toda uma família, apenas que são complicadas. Vamos ver? Vamos ver o que acontece? Deitado entre os currais. Jacó diz deitado entre os currais. A cena muda, né? A cena muda completamente. O animal forte não está mais caminhando e nem carregando peso, mas ele também não está avançando, ele não está conquistando, ele está deitado, acomodado, instalado e satisfeito. Issacar possuía capacidade para grandes conquistas, mas preferiu permanecer onde estava confortável. E aqui surge um dos maiores perigos espirituais, gente. Vamos abrir os nossos ouvidos e ouvir. Não é o pecado escandaloso, é a acomodação silenciosa. Porque a acomodação raramente parece errada. Ela parece descanso, parece estabilidade, parece prudência. Mas muitas vezes é apenas estagnação com aparência de paz. Viu que o descanso era bom. Jacó continua falando e ele diz, viu que o descanso era bom. Observe a sequência. Primeiro ele vê, depois ele escolhe, depois se entrega. O problema, gente, não era apenas apreciar o descanso ou descansar. Porque o descanso é um presente de Deus, sim. O problema foi fazer desse descanso, foi fazer desse conforto o objetivo da sua vida. Issacar avaliou as opções e decidiu, eu estou bem aqui.
Quantos chamados morrem nesse lugar? E aí é que está o perigo, porque os chamados morrem nesse lugar. Quantos ministérios, quantos sonhos que Deus plantou nessa tribo? Quantas obras poderiam ter sido realizadas? Não porque houve perseguição, não porque faltou talento, mas porque o conforto venceu a missão. A terra era agradável, a terra era boa, era fértil, produtiva, bonita, mas existe uma verdade perigosa aqui. Nem toda terra agradável é a terra do propósito. Gente, isso aqui é muito sério, eu vou repetir. Nem toda terra agradável é a terra do propósito. Às vezes, Deus chama para lugares difíceis, sim. Para territórios que exigem fé, sim. Para desafios que exigem dependência total do Senhor. Mas a carne prefere o terreno confortável. É a luta que Paulo descreve, a luta entre a carne e o espírito. E nós precisamos estar com os olhos do espírito aberto, com os ouvidos do espírito aberto e com o coração direcionado ao Senhor, para nós conseguirmos diferenciar, gente. Para nós conseguirmos diferenciar se aquela terra, se aquela comodidade, se aquele descanso é um descanso eterno, ou se aquele descanso é tu descansa e segue. Porque a maioria dos territórios que o Senhor vai nos enviar vão exigir fé, sim. Vai ter desafios, sim. Vamos precisar depender totalmente do Senhor, sim. Mas a carne sempre vai preferir o confortável. E Issacar fez a sua escolha. Escolheu o confortável, o agradável. E pagou um preço caríssimo por isso. Baixou os ombros para carregar. Jacó segue dizendo, baixou os ombros para carregar. Agora nós entramos na consequência da escolha de Issacar. Aquele que nasceu para liderar, aceita carregar. Aquele que nasceu para possuir, aceita servir. Aquele que nasceu para governar, aceita ser dominado. E ele ainda trabalha, ainda produz, ainda vive, mas abaixo daquilo que Deus sonhou para ele. Ele vive não no fracasso, mas vive abaixo do propósito. Sujeitou-se ao trabalho forçado. O texto, a bênção de Jacó, ela termina de forma pesada. A escolha do conforto acabou produzindo servidão. O que começou com descanso terminou em submissão, porque existe uma diferença entre descansar em Deus e acomodar-se na vida. Quem para de avançar espiritualmente não permanece neutro, começa a perder terreno, vai perdendo, vai se afastando. A pérola escondida de Issacar, a virada de chave, o que a gente aprende com esse texto? Porque apesar de tudo, Jacó mostra algo maravilhoso. Anos depois, Jacó não, a palavra, a Bíblia nos ensina algo poderoso. Anos depois, gente, a tribo de Issacar produz homens extraordinários. Lá em 1 Crônicas 12, versículo 32, vai dizer assim, dos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. A tribo que quase foi lembrada apenas pela acomodação, tornou-se conhecida pelo discernimento. E isso é graça do Senhor.
Porque Deus não é escravo das profecias negativas. Ele pode transformar qualquer palavra lançada sobre a tua vida. A história de uma pessoa não precisa terminar necessariamente na fraqueza dela, porque nós pertencemos a um Deus que nos honra, a um Deus fiel e que sabe qual é o nosso potencial, qual é o propósito dele para nós. Uma tribo de Issacar, marcada pelo conforto, tornou-se uma tribo que entendia o tempo de Deus. E como é que a gente traz isso hoje para nós? A pergunta de Issacar não é: você é forte? A pergunta deve ser: o que você está fazendo com a força que Deus lhe deu? Porque existem pessoas que perderam batalhas lutando, existem muitas, a gente sabe, a gente conhece, mas existem outras que perderam o propósito simplesmente porque se acomodaram. E hoje, com certeza, o Espírito Santo está falando, está perguntando para alguém: existe alguma área da tua vida onde o conforto está ocupando o lugar da obediência? Gente, às vezes, Deus não está nos chamando para descansar mais. Às vezes, Ele está nos chamando para levantar dos currais e voltar a caminhar. E para encerrar, já estou encerrando, o maior inimigo do propósito nem sempre é a oposição. Muitas vezes é o conforto. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela força que nos deste e pelos desafios também, mas que eles não façam a gente parar. Nos dá sabedoria para sermos conhecedores, sim, do seu tempo, mas para não nos perdermos no conforto, na distração mundana. Que nossos olhos não se percam da tua presença e que tudo seja feito conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E depois de Issacar, gente, veremos um personagem fascinante, Dan. E a profecia deles nos leva a um tema surpreendente. Como alguém pode começar julgando Israel e terminar associado à idolatria? É um dos retratos mais dramáticos do Gênesis 49. Aguardo vocês lá para conhecer essa história. Amém? Se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvir, mas para nós participarmos. Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.